Olá pessoal, no vídeo de hoje temos uma pessoa muito especial que vem falar de um assunto sério que está causando muito impacto com a sociedade hoje. A gente vê na TV muitas coisas da Itália, da China e acha que está muito distante de nós. Mas eu vim hoje falar sobre o coronavírus. Muitas pessoas mandaram mensagem no direct do Instagram pedindo para que eu traga mais informação e por isso trouxe o Dr. Denilson, ele que é otorrinolaringologista aqui na Clínica Santiago de Paranaguá, para trazer um pouco mais sobre essa realidade que nós vamos passar e já estamos passando. Doutor, seja muito bem-vindo no canal. Eu acho que a gente não pode se abraçar hoje. Não, tem que ficar meio longe. Tem que ficar meio longe, mas... Doutor, que bom que o senhor aceitou, né, o nosso convite de poder falar, né, para o povo, principalmente aqui de Paranaguá, que é o povo principal aqui do canal, para dizer a realidade que nós estamos passando e que ainda vamos passar. Então, doutor, primeiro eu queria saber o que é ser um médico otorrinolaringologista, que é até difícil de falar. Jéssica, é um prazer estar aqui com você, você é uma pessoa muito querida e esse assunto é bem sério. Está movimentando a rede social, televisão, e eu acho que nem todo mundo está levando a sério o que está acontecendo. O otorrinolaringologista é o médico que cuida de ouvido, nariz e garganta, das doenças de ouvido, nariz e garganta. Como essas infecções de vias aéreas são como corona, elas atingem o ouvido, nariz e garganta, provavelmente os otorrinos e a nossa clínica deve ser uma porta de entrada do diagnóstico desses pacientes, né? Doutor, o que é o coronavírus? O coronavírus não é um vírus que surgiu agora, tá? O vírus, na verdade, para vocês entenderem, é um ser vivo, o mais primitivo que existe, e existem na natureza dezenas de famílias de vírus. E a família do corona, ela já é há muitos anos conhecida. Esse corona, o Covid-19, é uma mutação que ocorreu possivelmente na China e que se espalhou pelo mundo nesse momento. Mas os vírus, eles dependem necessariamente do metabolismo do hospedeiro para sobreviver. Como todo ser vivo, eles têm função de se multiplicar na natureza e de deixar nos seus descendentes o seu DNA ou o seu RNA. Então ele é um vírus que dissemina muito fácil, né? Esse é o maior problema, mas com uma letalidade relativamente baixa, mas maior do que outras doenças e não desprezível. O senhor falou como ele dissemina muito mais fácil. Qual seria a nossa maneira de prevenção para esse vírus? Eu acho que o principal é o seguinte: o vírus não sai caminhando pela natureza. Quem transporta o vírus são as pessoas. Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer é eliminar o contato pessoal, o contato social. As pessoas precisam de isolamento, precisam manter distância. Cada pessoa doente contamina muitas outras pessoas. E como os sintomas são variáveis e muito parecidos com de outras infecções de vias aéreas, às vezes a pessoa não sabe que está contaminada e está transmitindo o vírus. A gente precisa interromper essa cadeia de transmissão isolando as pessoas. Então, as pessoas precisam ficar em casa. Com relação a outros cuidados, tem os cuidados de higiene normal. Uso de álcool gel, limpeza com detergente, desinfetante, evitar beijo, abraço e manter uma distância aí de 1 a 2 metros, que é até um pouquinho mais, que é o suficiente para que essas gotículas de saliva por onde o vírus sai, você acaba não contaminando. Tem que limpar, lavar a mão, limpar o nariz, limpar a boca, evitar ir com as mãos nos olhos, no nariz, na boca, que é assim que você acaba adquirindo o vírus. Tá. Como que eu consigo identificar realmente se eu preciso fazer algum exame em relação ao coronavírus? Nesse momento, o diagnóstico do corona, ele é um diagnóstico laboratorial e os sintomas para você ter que realizar o exame é primeiro febre, tosse, sintomas respiratórios de vias aéreas superiores e falta de ar. Essa característica da falta de ar é muito importante. Agora, no momento, enquanto ainda não é a transmissão comunitária, o que é a transmissão comunitária?
é quando o vírus a gente já não identifica onde a pessoa adquiriu. Ou seja, você está com coronavírus, você não viajou, não teve contato com ninguém, nem confirmado e nem suspeito. Então, a hora que a transmissão comunitária for declarada aqui também, então a gente não precisa mais ter viajado. Basta ter os sintomas que essa possibilidade existe. No momento, ainda é preciso ter viajado para uma área de doença ou ter tido contato com um paciente confirmado ou suspeito da doença e esses outros sintomas. Falando sobre essa quarentena, a quarentena tem alguma coisa a ver com 40 dias? Porque muita gente pergunta como que funciona. O 40 dias, a quarentena, vem da idade medieval durante a peste, onde as pessoas ficavam isoladas 40 dias para tentar não adquirir o germe da peste naquela época. A quarentena do corona, na verdade, é de 14 dias, tá? Nós ainda não sabemos exatamente qual que é o tempo de incubação, qual que é o tempo de transmissão dele. Muito provavelmente, pelo que a gente tem recebido de informações da China e da Europa, ele tem um período de incubação de 4 a 5 dias, tá? Só que nesse período de incubação, onde você não tem nenhum sintoma da doença, você já começa a transmitir o vírus e esse é um dos grandes problemas. A quarentena está sendo preconizada aqui, esses 14 dias no momento, para evitar o que aconteceu, por exemplo, na Itália, que é o pico de casos. A gente vai ter uma quantidade enorme de casos de coronavírus, tá? Sim. E o sistema de saúde não tem como absorver isso de uma vez só. Então a gente precisa que essa quantidade enorme não aconteça em um mês, em 2 meses. A gente precisa que ela aconteça durante o ano. Aí o sistema de saúde tem como absorver, tem como cuidar e curar esses pacientes, porque a maioria deles que vão ser internados vão precisar de respirador. E se todos esses casos acontecerem de uma vez só, o sistema vai quebrar, vai falir. Isso aconteceu na Itália e está acontecendo em outros países. Então você imagina que o sistema público brasileiro já é um sistema deficitário, fraco, né? Se ele receber uma quantidade enorme de pacientes de uma vez só, ele vai entrar em colapso e daí a gente vai ter uma quantidade de mortos muito grande. Então essa quarentena do momento, que provavelmente nas próximas 2, 3 semanas o Brasil inteiro vai acabar entrando, é para diminuir essa transmissão aguda e tentar espalhar a transmissão num período de tempo maior, para que esses casos tenham oportunidade de um tratamento mais adequado. Mas eu acho que a grande quantidade de casos vai ser a mesma, só não queremos esse pico. Se você notar no nosso vídeo, algumas vezes a gente tocou no nariz, na boca, então nós temos esse costume, tá? E o nosso convívio social tem muito contato entre as pessoas, então o álcool gel é essencial, tem que estar passando o tempo todo na mão, tem que estar lavando a mão com detergente, tem que estar tomando cuidado com os utensílios, com as coisas de casa, que são de uso comum, deve ser de uso único, cada um tem o seu, para evitar a propagação do vírus. E quando a gente diz em quarentena, em isolamento, é para ficar em casa. Não é para se reunir na praia, tá? Não é para fazer festa, é para ficar isolado. Com quanto menos pessoas a gente tiver contato, melhor vai ser. Principalmente os mais idosos. Pelo que a gente viu até agora, os grandes vulneráveis desse vírus são as pessoas acima de 60, 70, 80 anos, principalmente aquelas com alguma doença crônica, principalmente hipertensão, diabetes e asma. Tá? Claro, pessoas em tratamento de câncer, outras situações, HIV, também são um grupo de risco, tá? E nem precisa ser idoso. Mas esse grupo de idosos com essas doenças crônicas são os que estão sofrendo com a doença. Então o vovô e a vovó tem que ficar em casa, isolado. E não é para receber visita e nem ficar cuidando dos netinhos. Sim. Porque as crianças estão tendo quadros leves, como se fosse um resfriado, e estão transmitindo para eles a doença. Então, crianças e vovôs é para ficar separados. E isolamento é isolamento em casa. Em casa. Como o senhor falou em algumas partes agora sobre utensílios pessoais e não compartilhados, foi uma dúvida também de uma seguidora do Instagram que ela perguntou: devo separar talheres e também toalhas de rosto entre outros pertences da minha família no uso coletivo? Agora é uso individual?
A gente não sabe, por exemplo, quanto tempo um perdigoto, uma partícula de saliva que a gente solta, que fica aqui na mesa, quanto tempo o vírus fica vivo aqui. Mas, por exemplo, corrimão, maçaneta, cadeira, locais onde a gente toca, corre o risco de manter o vírus algum tempo ali e a pessoa seguinte que vier se contaminar. Então, talheres, copos, toalhas, tudo isso deve ser de uso individual, tá? Não deve ser de cada um, tem o seu. Sim. E uma vez que tem alguém em casa contaminado, nós estamos falando isso que não está contaminado, Sim. cada um com o seu. Agora, sabendo que está contaminado, aí essa pessoa tem que ficar em isolamento mesmo, daí o contato tem que ser o mínimo possível e essa pessoa deve usar máscara. Sim. Tá? Quem está doente usa máscara. Quem não está doente não precisa. Não precisa. Tá? Quem vai usar, claro, a não ser um profissional de saúde. Sim. Alguém tiver, mas em casa, quem não está doente não precisa usar máscara. Quem está doente é que usa máscara e daí protege os outros. Mais uma dúvida, né, do Instagram, e também o senhor acabou de anotar isso, é em relação que a seguidora mandou assim: meu filho pegou, o que eu faço para tratar ele? Como que eu vou conseguir ficar com ele no mesmo local? Pois é, a criança que estiver contaminada, ela vai até o hospital ou o pediatra, vai fazer o diagnóstico e vai receber toda a orientação de medicação, que não existe um tratamento específico. Quem combate a doença é o próprio sistema imunológico e em casa vai tomar bastante líquido, comer bem, descansar e usar as medicações sintomáticas, como por exemplo a dipirona e no caso da febre. Quem estiver próximo da criança, a criança precisa de algum cuidador. Vai eleger uma pessoa só para ter contato com a criança, ela vai ficar no quarto dela isolada, e no caso é só uma pessoa, que vai ser a mãe, tá? Sim. A mãe vai ter o contato íntimo menor possível com ela. Entendeu? Aí daí usa máscara, usa os equipamentos de proteção e isola a criança. Isso a gente já está falando se acaso a pessoa já estiver confirmada com o coronavírus, não só porque ela teve algum sintoma de gripe normal. Se tiver confirmado. Isso. E em relação aos idosos, é o mesmo cuidado como a criança? Vai eleger uma pessoa para cuidar dela? Só? Esses cuidados são universais para quem estiver em casa com a doença confirmada. Uhum. Claro que um adulto, ele pode muito bem se cuidar sozinho, Sim. né? Sem ter contato com outros, e a criança vai ter que ter alguém cuidando, vai ter que tomar mais cuidados, né? No caso dos idosos, que é muito importante estar prestando atenção no quadro respiratório dele. Pelas informações que a gente tem da China, da Itália, dos países da Europa, o raio-x de pulmão ele é normal. Tá? Uhum. A ausculta pulmonar em consultório, no hospital, ela é normal. E se a pessoa tiver um quadro de dificuldade respiratória, ela precisa fazer uma tomografia. É a tomografia que vai diagnosticar a gravidade do problema. E enquanto antes ela for para o respirador, a chance de recuperação é maior. E é aí que o sistema público, ou mesmo o privado, pode ter problemas com uma grande quantidade de casos, porque talvez não tenha respiradores suficientes para todo mundo. Imagina que as UTIs já estão cheias com outras doenças que a gente sempre tem, e agora surgiu uma nova e você não tem vaga suficiente para todo mundo. Sim. Então, por isso que é importante esse isolamento, esse controle no momento da epidemia, para que os casos não explodam, e se os casos explodir, os quadros graves também vão explodir e o sistema não vai ter como absorver. Então o recado está dado. A primeira coisa a se fazer no momento é se prevenir. Álcool em gel, lavar sempre as mãos, não ter esse contato diretamente com muitas pessoas, evitar aglomerações, evitar fazer sociais em casa com muita gente. Isso. E assim a gente vai levando, vamos ver daqui 2 semanas, 3 semanas como que as coisas vão acontecendo, mas a gente tem um quadro ainda que a gente pode ser prevenido. Ainda aqui, como não na Itália, na China, que já foi um estouro porque as pessoas não se preveniram antes. Então que a gente tenha essa consciência de prevenção, de ficar em casa, para que a gente futuramente consiga atender, né, os hospitais consigam atender a todos que realmente precisam, porque como o doutor falou, não há só pessoas que vão ter coronavírus no hospital, vai ter pessoas que já estão lá por outros motivos, por outras doenças. Então cabe nós, na nossa conscientização, já se cuidar desde já. A gente está tendo um trailer do que pode acontecer no Brasil, na China, na Itália, na França, nos Estados Unidos.
Então a gente precisa romper, a gente já aprendeu o que eles fizeram, já viu o que aconteceu lá de certo e de errado, para tentar fazer certo aqui. Então não é alarmismo, é melhor a gente pecar por excesso agora, para não viver o caos que tá acontecendo lá. Na internet, nas redes sociais, boa parte das notícias também não são verdadeiras. Muito cuidado com as informações que vocês recebem no WhatsApp. De que tomar chá quente protege do vírus. Isso não é verdade. Então qualquer informação diferente, qualquer dúvida que você tiver, vá ao seu médico, converse, não há tratamento específico. Tem gente que às vezes tenta ganhar dinheiro em cima do problema, então não há tratamento ainda para a doença, mas conforme as informações vão chegando de outros lugares, a gente vai aprendendo o que deve fazer por aqui. Então eu espero que as autoridades aqui tenham consciência e tomem as atitudes aqui antes de acontecer o que aconteceu por lá. Uma dúvida que eu tenho, como aqui em Paranaguá, a Clínica Santiago é referência, porque vocês são todos da IPO, né, o Instituto Paranaense de Otorrino, é isso mesmo? Vocês vêm para cá, né, de Curitiba, a clínica está funcionando, vai funcionar diretamente normal? Como que vai funcionar? A clínica vai trabalhar normal e a gente se preparou também para essa situação. Então, atendendo as orientações do próprio Ministério da Saúde, a recepção está toda aberta, ventilada, né? Não fica mais ligado o ar-condicionado, né? A gente colocou álcool gel pela clínica toda e as secretárias foram treinadas para triar os pacientes que possam ter possibilidade do diagnóstico. Então, uma vez isso aconteça, ele vai receber a máscara e vai ser isolado no local da clínica para um atendimento específico. Claro que não é um pronto atendimento, mas como a gente trata pacientes com doenças de vias aéreas, gripes e resfriados, muito provavelmente serão atendidos aqui. E com certeza os pacientes vão achar mais seguros vir aqui quando eles não estiverem, claro, muito mal, quiserem fazer um diagnóstico de resfriado, gripe, então é mais seguro vir aqui do que ir ao pronto-socorro. Né? Então a gente está preparado para atender com todo cuidado, com todo carinho. Então é isso, pessoal. Eu adorei estar aqui com o senhor novamente. Quem sabe, né? Eu já trabalhei aqui. Você é muito bem-vindo. E eu fico muito feliz por vir aqui e receber informações coerentes, informações que não são fake news, informações de prevenção, de cuidado com o outro. Que nós possamos, né, enfrentar mais uma dificuldade que a gente sempre está passando por alguma, com muita força, também muita resiliência e cuidado com o próximo. Então cuide, né, da pessoa que está ao seu lado, na sua casa, evite, né, sair muito do portão para fora. E nós aqui te agradecemos, doutor, pela sua presença aqui no canal. Eu espero te ver mais vezes. Eu que agradeço. E é só assim, ó, de longe. Agora é só assim. Obrigado. Eu queria dar um abraço, mas se sinta abraçado. Está abraçado. Você é muito bem-vindo sempre. Se sinta abraçado. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e também acionar o sininho para receber os novos vídeos. Um beijão e até o próximo vídeo.